Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Senti falta de falar com vocês, de fazer vídeo, de fazer roteiro para vídeo, de poder pegar no celular, ajustar no tripé. Aliás, eu acho que estava um pouco mal ajustado quando eu botei para gravar, então eu tive que dar uma mexida. Então, me desculpa se o ângulo não tiver 100% certo. E você está possivelmente se perguntando por que esta produção toda? E é porque dessa vez vamos falar de um filme clássico, revolucionário, à frente do seu tempo, incrível, absolute cinema, absolute ótimo, incrível. E também eu quis aproveitar que hoje foi a estreia, entre aspas, estavam passando um monte de curtas antes dos filmes na Espaçonete, e aí o meu curta, que eu fui assistente de direção, chamado Sozinho em Casa, foi selecionado para passar antes do filme O Estranho Mundo de Jack, então eu fui lá. E só para contextualizar, hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro, o dia que eu estou gravando, pelo menos. E tá aquela noite de crime lá no Rio de Janeiro, porque tem isso, aconteceu essa parada, do nada eu tava em casa, eu tava me arrumando para ir pro estágio em Laranjeiras, aí do nada um monte de coisa na televisão, um monte de gente morrendo, minha mãe não me deixou sair de casa, as aulas hoje foram todas online, tá bem pique, uma noite de crime, e mesmo assim eu saí hoje para ir pra Estação Net, mas lá, Zona Sul, tá tudo tranquilaço. Então fui e voltei de boa, mas recomenda-se que fique em casa até segunda ordem, mas amanhã eu já tenho aula também, então até segunda ordem, possivelmente até meia-noite de hoje, a partir de meia-noite já vai tudo voltar à normalidade, entre aspas. E é isso, se vocês querem ver Uma Noite de Crime, comentem, já vi uns 3 filmes dessa saga já, então comentem, por favor. E queria também pedir desculpa, porque eu tenho atrasado um pouco os vídeos. Eu falei que eu tinha um negócio, uma agendinha certinha de quando era para eu gravar, o que era para eu gravar, e não consegui cumprir. Mas assim, agora eu tenho mais desculpas, que o estágio, eu tenho 2 estágios que tem isso, 2 estágios e 0 remuneração, a área de cinema, né? E um desses estágios passou a ser presencial em Laranjeiras. Então é isso, agora eu não estou tendo tempo nem para malhar mais, já engordei, já ganhei peso, é isso, vida adulta batendo na porta, tenho tempo nem mais para malhar, eu nem gosto de malhar, eu acho horrível, sinto dor pra caramba, mas é isso, tem que fazer, e agora eu não estou tendo tempo nem para fazer, eu tenho que esperar agora um dos estágios acabar, que aí eu posso voltar para academia, e enfim... 5 minutos já de gravação, não falei nada do filme. Vamos falar hoje sobre um clássico, The Rocky Horror Picture Show. Incrível, cinema. E você que pode ser que conheça o filme está se perguntando, ai, mas esse é um musical, pra que botar um musical que nem é de tão terror assim, num mês especial de Halloween? A parada é a seguinte... Era um musical, o filme é baseado no musical, a peça eu acho que é tipo de 66, 60 alguma coisa, e em 75 fizeram um filme. E quem faz o personagem principal é o Tim Curry, é o palhaço de Tia Coisa, antes de ser o palhaço de Tia Coisa, sinistro. E também gostaria de dizer desculpas caso você esteja escutando alguém gritando de fundo, alguma música, alguma parada assim. Sinto muito, que eu esqueci que quinta-feira tem coisa de Umbanda aqui, perto da minha casa, que dá para ouvir mesmo num prédio de 16 andares, dá para ouvir o pessoal gritando. E também é jogo do Flamengo, olha que legal. Não estava nos meus planos falar sobre esse filme essa semana, era para eu ter falado 2 semanas atrás, e aí depois fazer um vídeo de As Boas Maneiras, filme brasileiro, terror nacional, ótimo, mas infelizmente não deu, então possivelmente se eu conseguir editar e postar esse vídeo antes da semana acabar, possivelmente no dia 31, ou no dia 30, amanhã, então vai ficar Boas Maneiras e alguns outros filmes que eu também estava planejando para novembro, mas me perdoem por favorzinho. Lembrando que estou fazendo isso de graça, estou recebendo nada, ainda estou me atrasando com o trabalho da faculdade. O filme de 75, The Rocky Horror Picture Show, incrível, foi dirigido por Jim Sherman
nome tão sem graça e genérico que eu tive que olhar porque eu não decorei. E o filme começa já com uma boca, que nem a minha, com batom vermelho, cantando uma música maneiríssima sobre filmes de ficção científica, desde os anos 30 até 1970 aproximadamente, que fala sobre várias produções da época, e Castelo do Frankenstein, e Planeta Proibido, e um monte de gente famosa da época. Produções B. Esse musical é uma grande homenagem aos filmes de terror de baixo orçamento. E esse filme também virou uma tradição nos Estados Unidos. Ele passava sempre tipo meia-noite. Passa sempre meia-noite e também virou uma tradição que também é encenada em escolas, ensino médio, um monte de coisa acontece com o pessoal encenando essa peça. Eu acho massa. Devia trazer isso para o Brasil também, ia ser muito legal provocar a família tradicional brasileira com essa peça incrível. E a música também dá uns spoilerzinhos sobre o que vai ser a trama. Tem o Brad, tem a Janet, que vão explorar várias coisas estranhas que vão acontecer à noite, junto com o Frank-N-Furter. E aí, depois que a música acaba, a gente vai para a festa de casamento, que está acontecendo um casamento dos amigos do Brad e da Janet. E a gente está vendo que o Brad está todo nervosinho falando com a Janet, porque eles aparentemente namoram, mesmo não beijando quase nenhuma vez, mas que ele está planejando pedir ela em casamento, e ele se atrapalha todo, mas ele consegue pedir ela em casamento numa música, que é Damn It, Janet, I Love You. Outro ponto positivo, só música boa, só musicão. Quando eu vi esse filme, eu fiquei escutando a trilha sonora por dias e dias e dias, e hoje eu sei de cor. E nessa música, a Janet também fala que ela é louquinha por ele, que ela gosta muito dele, e vice-versa e tal, e que agora que eles estão noivos oficialmente, que o anel dela que ela ganhou é melhor do que o do festa de casamento que eles foram lá ver. E agora que eles estão noivos, eles têm que ir falar que eles estão noivos para o professor deles de ciências da escola de ensino médio, porque eles se conheceram no ensino médio fazendo um teste de ciências e ela deu um olhar para ele e ele ficou em pânico. She gave the eye and I panic. I got one thing to say and that's damage, Janet. I love you. Oh, Brad. Oh, Janet, I'm mad. Oh, Janet, for you, I love you too. Aí, eles fazem essa decisão de ir visitar o professor antigo deles de ciências para poder falar que eles ficaram unidos pelo amor graças à prova de ciência desse cara. E o filme dá uma parada, vem um cara, um velho, um terno, com um monte de fotos do dia do casamento e um monte de papéis, anotações e pesquisas para falar como se fosse um documentário sério, falar com a tela. Aí ele fala, Brad e Janet tinham acabado de ir para um casamento e agora que eles estão noivos eles iam falar para o professor. Só que aí coisas estranhas irão acontecer e eles vão parar no lugar onde que eles vão lembrar desta noite por muito, 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 muito tempo. E a gente já fica tenso, já fica imaginando o que vai acontecer. E enquanto eles estão à noite, chovendo, indo de carro no meio da mata para casa desse professor, o carro quebra e eles conseguem encontrar uma luz. There's a light. E eles veem que eles passaram de um castelo, eles decidem ir a pé para esse castelo para ver se eles encontram um telefone lá para poder ligar para um mecânico. E já no portão desse castelo já tem um aviso dizendo entre por seu próprio risco. Ninguém vai te obrigar, tu vai entrar lá por sua própria força de vontade e livre-arbítrio, o que já deixa a gente meio tenso. E aí eles entram, passam pelo portão, são recepcionados por um mordomo corcunda muito estranho, careca, estranhíssimo, que, curiosidade, é o criador da peça, o Richard O'Brien, e ele deixou fazerem a peça se transformar em filme, mas ele participou do elenco. E curiosidade, ele que canta a música do início, Science Fiction Double Feature,
Ele que tá cantando, só que a personagem que ela canta originalmente na peça era pra ser uma pipoqueira, e tava uma mulher vendendo pipoca, e a atriz ficou, tipo, tão chateadinha que aí deixaram ela dublar e o cara ficar cantando, e aí os lábios são da atriz, mas a voz é do Richard O'Brien. E essa outra atriz, que também é uma personagem no filme, que é a Magenta, que é a governanta, e esse mordomo estranho é o Riff Raff. E eles são irmãos, aparentemente. Eu descobri isso num diálogo no filme, sinistraço. E o Riff Raff fala que essa é uma noite muito especial para o mestre dele, porque tá rolando uma parada lá e tal. Aí eles vão entrando, acham que é uma festa, né? Aí ele fala que é uma noite especial. E aí tem um cartaz num salão que tá escrito reunião anual do pessoal da Transilvânia. E eles começam a cantar. Do nada, Time Warp Again, vamos fazer a dança do tempo novamente. Eles começam a dançar, coisa maneiríssima, a principal música do filme. Tem até uma coreografia, até aparece o documentarista para ficar dançando e ensinar. Ele tem um pôster, ele mostra pra gente um pôster que é não, ele dá um jump to the left, né, step to the right, aí ele começa a dançar e a gente começa a dançar junto, uma cena muito massa, muito maneira, e que o Brad e a Janet estão só olhando pra cara um do outro sem saber como prosseguir. E aí a Janet fala, não, Brad, eu estou com um pressentimento, essa galera é muito estranha, bora pra casa. E o Brad tá só tipo, Janet, você está sendo preconceituosa, o pessoal claramente não é daqui, vamos respeitar os costumes deles, eles estão fazendo essa dança tribal aí, bora deixar. E aí a Janet toda assustada, ela olha pra trás e vê que no elevador tem simplesmente Conde Drácula, não literalmente, mas é o Tim Curry de travesti vestido com a capa do Conde Drácula, e ela desmaia, grita e desmaia. E aí o Tim Curry, mais conhecido como Frank-N-Furter para os íntimos, começa a explicar o que ele é, o que está acontecendo. Ele fala que é simplesmente um travesti. I'm just a sim, transvestite, or transsexual Transylvania. Ele fala que é simplesmente um travesti do planeta transexual da galáxia Transilvânia. E é isso, ele tá na Terra agora, e é isso, e ele tá construindo um cara, pique Frankenstein mesmo, já mora no castelo do Frankenstein, por que não ser Frankenstein? Que ele vai construir um cara louro e musculoso para poder aliviar a tensão dele, se é que me entende. He's good for living my tension. I'm just a sweet transvestite. O Brad até tenta falar com ele e fala, que legal que você tá em casa, maneiro isso, você construindo um cara, mas e o telefone que a gente tá com pressa e tal? Aí ele fala, relaxa, brother, fica aí, vocês estão convidados para o jantar, para ver meu laboratório, ver minha experiência, e ele não acabam não tendo muita escolha do que fazer, e depois que a música acaba, ele pega o elevador de volta para ir pro laboratório. Chega o Riff Raff e a Magenta, começam a tirar as roupas deles, do nada, e jogar no chão. E eles ficam de sutiã e calcinha, e o Brad só de cueca na frente dessa galera toda. E aí eles depois vão pro laboratório e botam roupões nele, finalmente. E aí o Frank explica o plano dele de construir um cara loiro e musculoso, porque ele tem o poder da vida e tal, e o pessoal adorando muito. Tem uma galera lá da Transilvânia se vestindo muito engraçado, que parece que estão num carnaval, mas um carnaval muito bacana. E começa um monte de raio, um monte de coisa, ele põe uma máscara, põe luva, põe o avental de cientista, fica uma diva. E começam raios e trovões e o bicho consegue criar vida, só não fala a frase clássica It's Alive, mas fala Rock, que vai ser o nome do Frankenstein. O lourinho já nasce cantando, já se chama Rock, assim que ele é batizado, e já nasce cantando, não compreendendo nada, achando que a vida dele é uma miséria. My life is a misery. Can't you see? E alerta spoiler, eu acho que essa parte que ele canta é a única cena do filme que ele fala, porque ele depois só
só faz atuação corporal, fica olhando com cara de burro e faz uns gemidos. E ele tem um cabelo louro, um cabelo de cuia igual o do He-Man e também usa uma tanguinha tal qual o He-Man. Só faltou falar pelos poderes de Grayskull, infelizmente não fala. E do nada sai um cara de um congelador gigante que parecia uma porta de garagem. Ele sai com a cabeça meio de sangue assim, indicando que possivelmente participou dessa operação aí para trazer o cara à vida também. E chega esse cara que é interpretado pelo Meat Loaf, só que o nome dele é Ed, e já sai cantando também. O cara sai de um congelador gigante de moto e sai cantando. Ali naquele momento ele ganhou meu respeito. E a Columbia, que eu não mencionei, mas que também é um dos empregados aí, uma das empregadas do Frank, e é uma que acho que é uma das que sapateia no filme, e ela tem cabelo vermelhinho, e ela ama esse Ed. O cara chega de moto e ela já vai se jogando, falando, Ed! Eles aparentemente já tiveram algum relacionamento aí, que eles começam a se pegar também enquanto ele canta. E infelizmente, meu respeito por esse grande personagem carismático interpretado pelo Meat Loaf. Ele infelizmente desaparece do filme porque vem o Frank, vê que o Rock tá dançando um rockzinho que o cara tá cantando, acha uma má influência para a nova criação dele e vai lá, pega um machadinho, começa a perseguir ele e dá machadadas até a morte no coitado. Eu achei que não precisava, não. Desnecessário. A Columbia fica muito triste, começa a gritar, pesa o rolê. Ele tem que esconder o Rock para ele não ver isso acontecendo, mas o Rock acaba entendendo o que acontece. E ele tem que explicar, não, ele tinha um certo naive charme, mas ele não tinha nenhum músculo como você e tal. Aí o tom muda completamente. Ele começa a falar que vai transformar o Rock em apenas 7 dias, malhando pra caramba. Esse cara gosta de um músculo. E rola um casamento ali na hora, sem padre, sem ninguém falando nem nada. Do nada toca aquela música de casamento, joga todo mundo confete branco neles e eles vão direto já consumar o casamento deles. E em clima de festa, infelizmente não para nossos protagonistas Brad e Janet, que são botados em quartos separados e com câmeras nos quartos, diga-se de passagem, os empregados até ficam assistindo e rindo muito. E é isso, Janet está lá toda com medo, querendo o Brad, deitada na cama, falando, ai Brad, a gente tinha que ir embora, ai. E aí do nada chega Brad no quarto e tal, eles começam a se pegar gostoso e ela vai passando a mão no cabelo dele e do nada ela tira o cabelo dele, porque era uma peruca, porque na verdade era o Frank. Pois é, o cara acabou de ter uma breve lua de mel e ainda assim quer mais. E consegue convencer a Janet, mesmo ela sendo virgem, mesmo ela se guardando para o casamento com o Brad, grande cara. Ele fala que não vai contar pro Brad e só isso já basta para convencê-la. E é isso. Para alguém que estava com muito medo de tudo lá, aceitou tudo muito facilmente, né, Janet? E Brad também está muito aflito em seu quarto, também querendo uma companhia. E chega a Janet em seu quarto, falando, ai Brad, estou com tanto medo, Brad, me proteja, Brad, me abrace. Você é tão legal, Brad. E aí eles ficam se beijando e tal, e ele vai mexendo no cabelo dela e pum, era uma peruca também, era o Frank por baixo da peruca, imitando a voz igualzinha, mas aparentemente é o Frank. E o Brad também fica assustado, envergonhado, fala, nada a ver isso aí, lá ele, eu sou casado, eu tenho minha noiva já, nada a ver isso aí tá errado. Mas acaba sendo convencido também, esse cara é muito convincente. E com o mesmo argumento de relaxa, eu não conto pra Janet, eu juro pela mãe mortinha. E eles continuam fazendo o que eles estão fazendo lá. E, meanwhile, tem lá o Riff Raff e a Magenta brincando com o Rock, porque tem isso, depois que o Frank se satisfez com o Rock,
ele deixou ele amarrado com uma corrente à cama, e aí os empregados se aproveitaram disso, pegaram um candelabro e ficaram botando fogo nele, até ele conseguir escapar. E aí o Frank é avisado no seu momento de aliviar a tensão junto com o Brad, que o Rock fugiu. A Magenta acabou de soltar os cachorros atrás desse cara, mas é isso, né? O cara fugiu. E depois desses momentos de prazeres carnais, Rock consegue voltar para o castelo e encontra Janet, que estava procurando pelo Brad, e acabou vendo as câmeras de segurança, porque tem isso, botaram câmeras nos quartos e ela viu ele com o Brad. Na verdade, não foi nem algo tão revelador assim. O Brad estava fumando na cama e o Frank estava na cama, e isso pra ela já basta, indignada. No início ela tava só falando, ai Brad, você é tão legal, como é que eu pude destacar o chifre desse jeito? Só que aí é só ela ver que ele também fez o mesmo, e ela fica, ai Brad, como você fez isso comigo? Aí chega o Rock lá, ela fica com peninha dele, que ele tá meio todo chamuscado de fogo. Ele fala, os empregados implicaram contigo, foi. Aí começa a tratar dele, pá, e a Magenta também nesse momento tá junto com a Columbia assistindo essa gravação, porque também tem uma câmera lá, e rindo muito, porque para elas duas ela tava virando praticamente a escrava do Rock. E ela olha pro Rock, a Janet, olha ao redor, vê que não tem ninguém, analisa a situação, vê, eu fui traída, eu traí, me traíram depois que eu traí, estou brava, estou com medo. O Rock é bonito, é musculoso, ela virou uma fã de músculos, tem isso. Ela disse que não gostava de homens com muito músculos, mas foi só ver o Rock malhando que ela fala que ela é uma muscle fan. E aí aproveita para já também tirar uma casquinha do rapaz numa música muito massa, que só para uma curiosidade, eu cantei ela no meu canal, não neste canal especificamente. Se vocês forem na bio do meu Instagram pessoal, Anali Motaka, vai estar lá, canal de canto, que é um canal que eu tenho acho que desde 2016, 17. E aí eu postei lá um vídeo meu cantando essa música também, que eu postei um vídeo meu cantando a música Double Feature. Incrível essa música, é muito massa. Eu tô com uma coceira, citando parte da música, eu tô com uma coceira, tô precisando de uma assistência, e você precisa de uma mão amiga. E é isso, um monte de arco-íris passa na cabeça dela, e ela fica gemendo e chamando ele de criatura da noite, e aparece um monte de gente do nada e fica falando também criatura da noite. Achei massa, outra cena cinema. E depois disso, né, o Frank sai do momento com o Brad, junto com o Brad, aliás, eles também vão para o mesmo lugar, para poder dar uma procurada no Rock, que ainda está meio desaparecido. E eles também veem pelas câmeras de segurança que tem um invasor dentro do castelo. Tem um cara de cadeira de rodas e óculos, que o Brad reconhece como o professor Everett Scott, que era o cara justamente que eles iam falar que estavam noivos. Olha aí que coincidência. Frank acha suspeito também essa coincidência. Fala que, na verdade, esse professor Everett Scott, na verdade, é professor Everett Von Scott, e que ele também, além de ter sido professor de ciências no ensino médio, ele também é um agente do governo que está investigando OVNIs, porque tem isso. O Frank e os empregados e o pessoal da Transilvânia veio desse planeta chamado Transexual na galáxia Transilvânia, então o que faz dele alienígenas. Aí o Frank já começa a suspeitar que o Brad tá lá, que conhece o Dr. Everett Scott, não é uma simples coincidência, que é toda uma conspiração para poder acabar com os planos do Frank, mas na verdade foi só uma coincidência, e que eles ligam um imã super poderoso para puxar a cadeira de rodas dele para lá. E aí o Dr. Everett Scott explica que ele não está lá pelo Brad ou pelo Frank. Ele está lá atrás do sobrinho dele, Ed. Revelação.
E nesse momento, Janet, que estava escondida embaixo de cobertores junto com o Rock, fica muito surpresa, fala "Oh!" E aí o Frank vai lá, tira o cobertor e aparecem os dois como vieram ao mundo, o Rock e a Janet. E aí o Dr. Everett Scott fala Janet, e a Janet fala Dr. Scott, e aí o Brad fala Janet, e ela fala Brad, e o Frank fala Rock, e o Rock só porque o Rock não fala, e fica nessa de Rock, Frank, Janet, Brad, Dr. Everett Scott. Fica nesse por um tempo. Dr. Scott! Janet! Brad! Rock! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rocker! Janet! Dr. Scott! E no meio disso tudo aparece a Magenta do nada com eu esqueci o nome do negócio. É um sino, só que é um sino círculo gigante que faz um tão. Não é sino a palavra. Conjo. Não sei qual a palavra. Toca um sino lá falando Master, the dinner is prepared. Mestre, o jantar está na mesa. E aí vai todo mundo para o jantar como se nada tivesse acontecido, como se o Dr. Everett Scott não estava lá procurando pelo seu sobrinho que agora está falecido, como se o Brad já não tivesse acabado de levar 2 chifres num período de horas, e a Janet tendo sua aventura de uma vida inteira, possivelmente em uma noite. Até o documentarista para a cena, olha pra gente e fala, realmente aquele não era um jantar entre amigos, tal qual a clássica ceia natalina brasileira, em que reúnem todos os parentes, os que você gosta, os que você não gosta, os de esquerda, os de direita. Em algum momento alguém vai falar de alguma prima que engravidou fora da hora e vai começar uma briga generalizada. E aí o Dr. Everett Scott começa a fazer perguntas sobre o sobrinho Ed. E aí o Frank também fica curioso para saber sobre como o Ed era como sobrinho desse cara. E esse cara fala que na canção do Ed, que esse Ed, desde que ele nasceu, ele era uma desgraça, só bebia e usava drogas e foi preso e fez tudo que um rockstar como Meat Loaf faria. E ele se envolveu com coisas muito perigosas dessa vez, porque ele escreveu uma carta para o tio falando que talvez é a última vez que ele fale com ele, porque se ele tem que se apressar, porque talvez ele morra no processo e tal, esses caras precisam ser impedidos, e aí por isso que o Dr. Everett Scott está lá. E aí o Frank surta, né? Ele tava lá cortando a carne com uma faca elétrica, que quando eu vi esse filme, achei muito massa. Apresentei pro meu pai, ele não gostou. Apresentei pra minha avó, e nessa cena específica, a minha avó vibrou. Ela falou, caraca, eu já tive uma faca dessa. É uma serrinha, cara, que faz e corta a carne. Eu nunca tinha visto um negócio desse, mas a minha avó já teve. É que nem aquela cena do remake do Evil Dead, que a menina tá com o braço dela possuído, ela pega uma faquinha e corta o braço dela. Bem parecida a cena, só que sem o sangue todo. E aí o Frank surta, tira a toalha da mesa e tá lá os restos mortais de Ed, os tripas pra fora e um monte de coisa. E fica todo mundo chocado. E aí o Rock fica assustado e vai se abraçar com a Janet. Só que aí o Frank fica puto, porque ele criou o Rock, ele também pode desfazê-lo simplesmente com a mesma facilidade. Então, como sempre, né, a sociedade machista, sempre culpabilizando a mulher, o cara vai lá, o Frank vai correndo atrás da Janet, falando, Janet, sua apple pie don't taste so nice, e vai atrás dela e tal, e aí ele consegue prender ela no chão, ela não consegue mover os pés, ele prende todo mundo com uma máquina. Aí o Dr. Everett Scott também não consegue mover as rodas da cadeira de rodas dele, fica todo mundo colado no chão.
E o pessoal falando, não toca na Janet, não toca na Janet, Janet é uma santa, Janet forever. E aí ele começa a transformar todo mundo em estátua. Tem isso, que essa máquina, ele tem uma máquina de tipo transporte de partículas, sei lá, que eles acham que vão ser teletransportados para outro planeta, só que na prática eles só viraram estátuas mesmo. E a Columbia também vira estátua nessa brincadeira, porque ela vai lá e fala umas verdades na cara do Frank, fala, você que nem uma esponja, você drena a emoção dos outros, primeiro foi com o Ed, depois foi comigo, e agora com o Rock, e é só isso que você faz, você tira as coisas dos outros e tal. Aí ele só congela ela também, transforma em estátua. E é isso. E aí acontece um negócio que do nada ele tem aparentemente um palco, um negócio todo, um teatro maneiríssimo. Gol de alguém. Um negócio maneiríssimo dentro da casa dele, que ele começa um espetáculo lá, ele põe todas as estátuas de todo mundo lá no palco e maqueia todo mundo, bota lingerie, parece um drag show, é uma carada linda. Até pensei em fazer a maquiagem deles também nesse momento, só que aí ia ser mais coisa, porque eles ficam com a cara toda branca. Ó meu pai xingando o Flamengo, com a cara toda branca, e aí ia dar trabalho, e aí eu já aproveitei que eu já tava com esse vestido, e esta maravilhosa meia calça, tal qual Frank-N-Furter, deixa eu ver se consigo fazer a thumbnail do vídeo. Thumbnail, não sei se vai ser essa thumbnail. E aí eles começam já a descongelar, o Frank vai lá, descongela todo mundo um de cada vez, e todo mundo vai cantando como tá todo mundo perdido e misturado e fudido junto. Começa com a Columbia, ela fala que era uma regular fã do Frank. I was a regular Frankie fan, but it was over when he had the plan. I'm working on my soul, man. Mas que tudo começou a ficar meio estranho quando ele começou a ter esse plano de construir um cara musculoso louro. Depois vai o Brett, que tá completamente perdido no churrasco. Ele fala, que isso, cara, isso tá além de mim. Estão tomando conta do meu corpo, não entendi o que está acontecendo. Mãe, por favor, me ajude. E a Janet se entregou. A Janet tá vivendo a vida dela ali, já é uma Transilvânia, já tá aceitando tudo, fala, não, o Frank é um gênio, o desejo dele é tão sincero, a parada é essa, minha vida é essa, nunca quero sair daqui. E o Rock, ele só tá também perdido no churrasco, fala, que é isso, galera, eu tenho só 6 horas de vida, tá acontecendo muita doideira, alguém me tira daqui. E aí aparece o Frank numa piscina, e fala que a gente tem que se render ao prazer absoluto, que é isso, se render ao prazer não é nenhum crime, e aí começa todo mundo a entrar na piscina e começar meio que uma orgia na piscina. Esse filme foi legal de ver com a minha avó. Enfim, galera, só um avisinho momentâneo. A bateria do meu celular acabou, tive que botar para carregar, esperar a 20%, e agora eu tô gravando e acabou, acho que tem algum gol de alguém. Estou confusa se o ângulo tá certo. Eu tentei ajeitar, eu não mudei o tripé, mas quando eu botei para filmar parece que ele deu um zoom out. Estou confusa, mas enfim, continuando a história. Chega do nada a Magenta e o Riff Raff com roupas futurísticas de filmes de ficção científica baratos e estão lá com um laser falando, Frank, chegou tua hora, vamos voltar para Transilvânia, estamos indo, é isso. Porque tem isso, a Magenta e o Riff Raff já reclamaram, falando, mestre, aqui tá mó doideira, a gente não gosta daqui, bora voltar para Transilvânia, bora dançar Time Warp lá, que vai ser mó maneiro. E ele só falando, não. E aí Frank fala, não, pera aí, galera, pera aí, vamos conversar. Aí ele começa a cantar, que ele já viu céus azuis, um monte de coisa, e se divertiu pra caramba aqui na Terra, e que ele tá pronto pra voltar pra casa. Só que aí o Riff Raff fala, então, quando eu falei nós voltamos pra Transilvânia, eu quis dizer eu e a minha irmã, não você.
Aí aponta o laser pra ele tenta fugir, não consegue, ele atinge o raio nele e ele morre, infelizmente. Frank nunca será esquecido. F no chat, grande estrela, nasceu para brilhar, foi brilhar no céu. E o Rock fica completamente devastado. Destruíram o criador dele. Ele pega ele nos braços, tal qual King Kong, vai subindo uma antena, tal qual King Kong, e o cara atirando nele. Nada dele morrer. O Frank botou a pele dele de aço. E aí só quando o cara consegue atingir o raio na torre e a torre cai na piscina que eles dois morrem, finalmente. E infelizmente também. E é isso, agora Brad, Janet e Dr. Everett Scott estão perdidos, não sabem o que vai acontecer, e chega lá o Riff Raff e fala: galera, vocês estão livres, vocês viram o que aconteceram aqui, vocês sabem por que eu tive que matar ele, o mundo não está pronto para esse estilo de vida, a gente tem que voltar para o nosso planeta, e vocês estão livres para ir por hora. Então eles saem correndo. E a casa inteira, o castelo inteiro, ele vira um foguete e vai para Transilvânia, vai para o céu. E eles ficam jogados no chão, com a cara toda cheia de fumaça e coisa suja. E também começa a tocar a última música do filme, tocante, Super Heroes, muito massa. Estamos todos na miséria, se arrastando, e a besta se alimentando, e é isso, a vida continua. E até entra o narrador, o documentarista, esse cara que é tão memorável que aparece 3 vezes, e olha pra gente, vê o planeta Terra girando, e fala com pesar que ainda tem os insetos rastejando pela face do planeta Terra, chamado a raça humana, perdido no espaço, perdido no tempo e sem significado. É isso, ele larga essa pila imensa e deixa a gente pensar, e o filme acaba aí o filme, todo mundo de lingerie, abandonado no meio do nada e tentando lidar com o que eles acabaram de viver e presenciar. E é isso, assim, um clássico absoluto. Eu sei que não tem tipo tanto a ver assim com terror, é mais uma paródia com musical e ficção científica de baixo orçamento, filme B. E esse filme, os Estados Unidos, a galera amou, assim, ele passa meia-noite lá, o pessoal ama. É um dos filmes assim que mais ficou em cartaz de lançamento, assim, quando estreou ficou um tempão. Até hoje, quando estreia, a galera pira, a galera se fantaseia, vai lá, tem um pessoal que encena o filme, encena as cenas musicais junto com o filme passando de fundo no cinema. Vira toda uma experiência imersiva, manda você trazer jornal para poder usar sobre a cabeça quando canta There's a Light, que eles estão andando na chuva e tal. Eu acho massa. Esse ano vai ter, no Estação Net Botafogo, vai ter uma sessão de The Rock Horror Picture Show. Eu acho que é lá para 10 de novembro, 3 de novembro, eu vou ver, vou botar aí na edição. Só sei que eu quero muito ir, não sei se poderei ir, nunca fui. Se você deseja ir e tem meu WhatsApp, por favor, me convide, eu quero muito ir. Só que deve ser lá para meia-noite, então possivelmente meus pais não vão deixar. Então é isso, mas gostaria muito de ir. Essa foi a minha tentativa de cos pobre de Frank-N-Furter. Eu não tenho sombra, essa sombra verde aqui é da minha irmã, e ela não deixou passar sozinha, eu tive que sentar aqui, e ela passando em mim e falando: Bia, não tem nada a ver com o Frank, e eu falando: Gabriela, é o que eu tenho para hoje. E é isso. Se vocês pensam em filmes em que também dá para tentar fazer uma maquiagem, alguma coisa assim, deixem nos comentários. Vai sair o vídeo de As Boas Maneiras, não sei quando, vou tentar até sexta-feira escrever o roteiro, editar esse vídeo e postar, e aí escrever o roteiro, e talvez no final de semana conseguir tentar filmar e postar, mas aí acho que vai ficar para a semana que vem. Mas é isso, sinto muito não ter feito tudo que eu planejava nesse mês, porque o estágio do nada eu virou presencial, e aí tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, e aí só para ir lá, e aí eu pego o metrô, pego o ônibus e chego na casa do cara,
Aí eu pego o ônibus para voltar, pego o metrô, aí eu chego em casa 9 da noite. Aí agora os tempos que eu tô tendo de descanso, eu fico vendo vídeo, eu fico relaxando, e assim, ânimo, e eu até tive que terminar um roteiro anteontem, correndo, para enviar para o negócio da minha faculdade, porque tem isso, vai ter outro dia do cinema na minha faculdade, que eu vou tentar fazer também um roteiro para poder mandar, e aí, se for selecionado, não sei se vai ser, e aí eu posso ir pro pitching, aí eu vou competir com mais 2 pessoas. A mesma coisa que aconteceu no período passado, vocês saberiam se acompanhassem mais no Instagram. E é isso, por mais que eu não tenha ficado tão ativa aqui esse mês, durante esse mês do terror, no Instagram eu fiquei até que bastante, postei aí os vídeos, fiz um collab com o Diário da Arte aí, sigam eles no Instagram. E também postei várias templates, é uma palavra muito forte. Postei 3 templates de filmes de terror e tal do Instagram, para você marcar se você viu ou não. Então, por favor, vai lá. Vai no destaque, está lá, template, vai lá, adiciona o teu, quero ganhar fama. Por favor, siga as redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Meu Letterboxd, meu Instagram, o TikTok, só vai, segue tudo. E mesmo acontecendo essa noite de crime no Rio de Janeiro, amanhã eu tenho que ir pra faculdade. Na Barra, eu tenho que sair daqui 2 horas antes. Sorrindo para não chorar, galera. Dá like, é isso. Esse cordão aqui é da minha mãe, foi difícil para eu botar. Meu pai não conseguia, tive que pedir para minha mãe botar, tá apertado. Então deixem o like. Esse filme para mim é clássico absoluto, incrível, revolucionário. Para a época, o pessoal ficou de queixo caído, porque não era tão comum assim ter tanta representatividade LGBT, tanta representatividade queer, e travesti, e drag, e um monte de coisa, e no musical, e misturava ficção científica e terror, e botar assim para todo mundo ver, e a comunidade amou, todo mundo amou, a galera pira. Eu piro, eu assisti esse filme umas 5 vezes, tem o link, então assistam, não é tão difícil assim de encontrar o link, mas tá no Disney Plus também, então quem tem Disney Plus vai lá e assiste. E é isso, tô ficando por aqui, são 00:05, esse vídeo já bateu 50 minutos, então deixa um like aí, comenta força. Você vai conseguir, relaxa, esse estágio não vai durar tanto tempo assim, só umas 2 semanas. E aí eu só vou ter um estágio, e aí eu tenho que fazer outro trabalho de crítica cinematográfica. Enfim, deixa o like, me segue, isso tudo aí que vocês já sabem, por favor. Falem o que vocês acharam da minha make, do meu visual, como estou diva, divônica, bafônica, labobônica, como a minha irmã fala. Comentem sobre a maquiagem que ela fez em mim, que ela fez essa sombra com o dedo dela, que ela não tem aquele pincelzinho. E o batom fui eu, então é isso. Tchau, estou enrolando, não sei o que dizer. Mua. Give yourself over to absolute pleasure. É isso, é o lema. Para você que não é bilíngue, se entregue para o prazer absoluto e deixa o like. Tchau.